que seja sempre para a glória de Deus. Provérbios capítulo 13, 24, nos diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Provérbios 23, 13 e 14 nos diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Provérbios 29, 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Vamos orar. Pai, eu dou graças ao Senhor pela palavra do Senhor. Ela é fonte de revelação dos ensinamentos do Senhor para todos nós. Que na noite deste dia, mais uma vez, o Teu Espírito nos instrua por meio desta palavra. Que a nossa mente, o nosso coração estejam receptivos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ministrar. E que o nosso coração esteja aberto para aprender contigo, Pai. Fala conosco e usa-me como instrumento nas Tuas mãos. E eu rogo a Tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema da disciplina, quando se trata da criação de filhos, é um tema recorrente em palestras, encontros de família, congressos, experiências as mais diversas voltadas para casais e para a família. Este é sempre um tema muito presente. Nem sempre essa é uma abordagem muito bem recebida por algumas famílias, porque algumas pessoas não compreendem muito bem e não sabem assimilar corretamente o significado do termo disciplina. E alguns, quando falam, ouvem a palavra disciplina, pensam que estamos falando de castigo, de violência, de abuso. Isso pode ser tudo, menos a disciplina no espírito bíblico da palavra. Etimologicamente falando, a palavra disciplina tem a sua origem no latim, e significa ação de se instruir, educação, ciência, ordem, sistema, princípios de moral. No sentido mais antigo, a palavra disciplina significa o ensino e a educação que um discípulo recebia do seu mestre, ou obediência às regras e aos superiores. A palavra disciplina também pode ser definida como capacidade de controlar e direcionar as ações, os comportamentos, pensamentos em direção ao objetivo específico. Alguns sinônimos para o termo disciplina são respeito, obediência, sujeição, subordinação, acatamento, condicionamento, restrição, cumprimento e observância. São alguns dos sinônimos para este termo. Qual é a sua concepção de disciplina? Ou a sua concepção de disciplina abrange alguns desses conceitos? Nossa palavra desta noite, meus irmãos, nos chama a uma reflexão retrospectiva. Como foi que os nossos pais nos disciplinaram?
Quando você lembra da sua experiência em família quando criança, o que vem à sua memória em torno do tema disciplina? Você seria quem você é hoje se não tivesse havido disciplina na sua casa? Falando por mim mesmo, eu diria que se não tivesse sido disciplinado com muito amor pelos meus pais, eu acho que eu seria um marginal. Porque eu era birrento, briguento, como se chama aqui, eu era arengueiro, gostava de arengar com os meus irmãos, mas os meus pais me trataram com muito amor e com disciplina para me manter na linha. Então, eu posso dizer que a disciplina aplicada a mim me fez muito bem. Olhando o texto bíblico, o livro de Provérbios em diversas passagens coloca de uma forma muito objetiva o valor da disciplina. E aí nós podemos pensar à luz desses textos, algumas dessas realidades. Primeiro, a disciplina, ela é um sinal de amor. Vejam, em Provérbios 13, 24, a Bíblia deixa claro que a disciplina ali aparece como uma evidência do amor. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E aí eu quero ilustrar este ponto com uma história. Duas mães estavam em um parque, observando seus filhos pequenos brincando. Um dos dois escalava as alturas e ia até onde ele conseguia ir, sem qualquer tipo de preocupação da mãe. A outra criança, ao escalar as alturas, que é típico nos parques, a mãe ficava ali com cuidado, cercando ele de proteção, de orientação, cuidado para não cair, dando aquele suporte de orientação ao seu filho. Algum tempo depois, aquela criança que se sentia muito à vontade, chegou para sua mãe e disse: "Você não me ama." E a mãe, surpresa, disse: "Como eu não te amo, meu filho?" E a criança então se reportou àquela história do parque. No dia que eu estava no parque com fulano, a mãe dele estava cuidando para ele não cair. Você nem se importou comigo. E aquela mãe entendeu que aquela criança, quando ela fazia as suas peripécias, era na realidade uma forma de chamar a sua atenção, de querer o seu amor, de querer a sua proteção. E era o modo que ele tinha de chamar a atenção. A tolice, diz Provérbios 22, 15, ou a estutícia, conforme algumas versões, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nós temos, meus irmãos, dois graves problemas na sociedade distorcida na qual vivemos quando pensamos nesse tema. Nós temos pais que não entendem a diferença entre a disciplina e a violência, os maus tratos físicos, e são abusivos, e alguns chegam ao ponto de cometerem crime de violência mesmo. Para esses, nós temos a lei de número 3.010 de 2014, que é o outro problema. O Estado acha que tem o direito de educar a criança e tomar essa atribuição do pai. A lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, garante o direito de crianças e adolescentes a uma educação sem castigos físicos e tratamentos cruéis ou desgastantes. Essa lei complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem como objetivo educar as pessoas para que resolvam os seus problemas por meio do diálogo e da compreensão mútua. O espírito da lei está correto. O problema, na realidade, é quando não se permite que os pais usem da disciplina de uma palmada numa criança, por exemplo. Então o espírito da lei de evitar o abuso, de evitar a violência,
a agressividade, está correto. No entanto, é preciso nós entendermos que a distorção de não querer permitir que os pais usem o corretivo da vara, para usar o termo de Provérbios, para um ato disciplinar, aí é demais. Tem crianças de 5, 6 anos de idade hoje que elas crescem achando que tem direito de chamar o conselho tutelar se a sua mãe pegar uma sandália havaiana macia e naquela parte almofadada que ela tem na traseira e dar ali algumas sandalhadas. Então ela acha que isso já é motivo para convocar o conselho tutelar. Aliás, este é o exemplo de alguns países desenvolvidos em que o que se sabe é que o pai que disciplina o seu filho, a criança é capaz de pegar o telefone e ligar e dizer que sofreu um abuso e os pais irem presos com base na denúncia de uma criança. Então, esse é o tipo de atribuição que não compete ao Estado. Compete ao Estado cuidar e coibir, sim, o abuso, a violência. Mas o papel da disciplina da criança é da família e cabe aos pais fazerem isso. Os pais que se recusam a fazer isso com amor ou em amor, correm o risco de verem seus filhos adultos se tornando alvo da disciplina da vida. E a disciplina da vida não alisa. A disciplina da vida muitas vezes vem com cacetete de polícia. A disciplina da vida vem muitas vezes com as situações que a criança não aprende a lidar com o não. Vem com situações em que a criança não sabe como lidar, ou o adolescente ou o jovem não sabe como lidar com uma situação negativa de um patrão, de uma situação adversa. Então ele acha que a vida vai dizer sempre sim para todos os seus atos, como seus pais disseram. Pais licenciosos dizem sim para todos os atos, quando na verdade é preciso que os filhos entendam os limites da sua realidade. Então, a disciplina, ela é uma expressão de amor. Mas a disciplina também é um sinal de zelo. Provérbios 23, 13 diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Há quem pense equivocadamente que deve deixar a criança inteiramente à vontade, porque se chamar sua atenção, se repreender seus atos de desobediência, se encurtar os limites do seu território, se privá-lo de alguns privilégios como telefone celular, televisão, videogame, passeio na casa do amigo e etc. Se privá-lo disso, pode deixá-lo traumatizado, reprimido, sem criatividade. Então alguns pais são tão licenciosos, permitindo tudo, achando que os filhos vão ser traumatizados se ouvir alguns nãos ou alguns limites. Pois eu quero dizer que é o contrário. Criança precisa entender o lugar dela na estrutura familiar. Ela nasce dentro de um ambiente de família para ser amparada, para ser cuidada, para ser amada, acolhida, orientada, educada. Se a criança não tem isso, e se ela fosse lançada na natureza, ela não sobreviveria. Ela não teria como superar os desafios do crescimento que algumas espécies da natureza conseguem. São colocadas para fora e logo elas já têm uma certa independência. A criança não. Ela precisa dessa estrutura, ela precisa desse ambiente, ela precisa crescer dentro dessa realidade segura. O zelo, portanto, é uma outra faceta do amor. Como vimos no início, dentre as palavras sinônimas de disciplina,
É no ambiente da família que se ensina respeito, obediência, sujeição, subordinação, acatamento, dentre outros. Na sociedade do politicamente correto, até quando a segunda parte de Provérbios 23:13 permanecerá em nossas Bíblias sem uma censura? Provérbios 23:13, a segunda parte diz: se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Primeira parte: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Do jeito que as coisas estão caminhando, meus irmãos, se não houver uma mudança na tendência que está em curso, será uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Algumas partes das Escrituras começarem a ser censuradas no Brasil. Mesmo porque, segundo as palavras do próprio presidente da República, há um grande orgulho do atual governo em nomear para a Suprema Corte um ministro comunista. E eu quero trazer uma ilustração disso para você entender o que eu quero falar. Um ministro do Supremo Tribunal Federal determinou na sexta-feira, 1º de novembro, que sejam retirados de circulação 4 livros jurídicos de 2008 e 2009. Ele avaliou que os trechos violam a dignidade da pessoa humana e negou que a decisão represente censura. A questão é tratada como homofobia e misoginia. O ministro analisou um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou a retirada das obras de circulação. Estão entendendo? O TRF4 da 4ª Região, lá do Paraná, negou um recurso do Ministério Público para retirar os tais livros. Um único ministro do STF, com uma canetada, derrubou a posição de um colegiado. Estou com 63 anos de idade, meus irmãos, e pelo que me lembro, esse é o período de maior insegurança jurídica vivida em nosso país. Atropela-se a Constituição. O STF não acata pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, a quem cabe o ônus da acusação para arquivar processos. Processos que deveriam correr na primeira instância, correm na última instância do sistema jurídico, que é o STF. A quem apelar para uma decisão da última instância do judiciário? O direito da presunção de inocência está sendo atropelado quando o devido processo legal não é respeitado. Nosso país está com muitas coisas fora dos trilhos, e há quem ache que está uma maravilha. Em setembro de 2023, o preço médio nacional da carne vermelha era de R$ 28,65. Hoje é de R$ 40,98. Isso representa um aumento de cerca de 45%. Em janeiro de 2023, o preço médio do litro de gasolina comum em Natal era de R$ 4,91. Em novembro de 2024, o preço médio da gasolina em Natal é de R$ 6,56 por litro, um aumento de quase 35%. Em novembro de 2022, a carga tributária média do brasileiro era de 33,56%. Hoje é de 40,71%, que resultou em 2 dias a mais de trabalho para pagar impostos. Cada brasileiro precisa trabalhar 149 dias somente para pagar impostos. Por muito menos do que isso, Tiradentes perdeu a cabeça. Se você for pesquisar a posição do Brasil do ranking de impostos 2024, o que você vai encontrar é o seguinte: o Brasil permanece na última posição com arrecadação alta e péssimo retorno,
ficando atrás de outros países sul-americanos. Precisamos que a nação seja pacificada com homens públicos cientes das suas responsabilidades. Queremos que os poderes da República voltem a atuar dentro de suas respectivas áreas, sem atropelar as instâncias dos outros poderes. Do jeito que está, não pode continuar. Voltando ao nosso texto, a disciplina promove sabedoria. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Em Hebreus 12, a Bíblia vai deixar claro que a disciplina de Deus é para o nosso bem. Hebreus 12, a partir do verso 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem Ele aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Uma nota em Hebreus 5 da nossa Bíblia de estudo diz: não despreze a correção que vem do Senhor. Correção não é rejeição. Apesar de que uma pessoa profundamente ferida pode tomar a correção como uma rejeição. Mas quando nós somos confrontados ou corrigidos, não devemos desanimar. Devemos sentir tristeza que nos motive às mudanças. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, diz a palavra. Não devemos recuar e afastar-nos quando corrigidos. Devemos aprender a agradecer a oportunidade de crescer. Se por um lado a vara e a disciplina dão sabedoria, isto aplicado à criança, por outro lado, Efésios capítulo 6, verso 4, vai deixar muito clara a responsabilidade dos pais. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebam que a responsabilidade maior vai recair sobre os pais. Não se deve colocar sobre a vida ou sobre o ombro da criança sozinha o peso de um comportamento disciplinado. Cabe aos pais saber criá-los sob a admoestação, ou seja, sob a orientação do Senhor. No tocante à disciplina dos seus filhos, se você dá mais ouvidos aos teóricos da educação do que dá ouvidos àquilo que a palavra revela, temo que você esteja ouvindo vozes distorcidas. Sejam eles educadores, sejam sociólogos, psicólogos, psicopedagogos, influencers, a mamãe do Instagram. Se você ouve mais essas vozes do que a voz de Deus, então há o risco de uma formação distorcida. Há muitas vozes dando palpite do que lhe parece ser melhor para você ensinar a sua criança. Pergunto se você tem passado esses palpites pela peneira da palavra de Deus. Use o manual de Provérbios e você estará bem assessorado pela palavra. Por exemplo, antes do bebê começar a falar, repita para ele Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai
e não despreze a instrução de sua mãe. Quando a criança vai ficando maiorzinha, senta com ela e explica Provérbios 1:10, que quer dizer: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Procura desdobrar para essa criança o significado de pecadores à luz da própria passagem, à luz do próprio texto. Mostra para ele que a Bíblia está falando ali de quadrilhas, de assassinos, de ladrões, de gente pervertida, de roubadores, até você chegar ao verso 15 de Provérbios 1, que diz assim: olha, meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas. Sem dúvida, Provérbios traz boas oportunidades para se ensinar a criança, como está lá no capítulo 22, no caminho em que deve andar. Sabe qual o grave problema dos nossos dias? A vida corrida de muitos pais não está permitindo sobrar tempo e energia para sentar com seus filhos e ensinar-lhes a palavra de Deus. Ao lado da cama, na hora de deitar, na hora de dormir, andando pelo caminho, passeando, se divertindo. Precisamos resgatar Deuteronômio 6, 6-9. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Certamente que Deuteronômio 6 traz aqui uma boa receita daquilo que os pais devem observar no dia a dia com os seus filhos. Nossas casas, queridos, precisam viver a palavra de Deus na prática dos relacionamentos familiares, no dia a dia, nos 7 dias da semana, não apenas no domingo, quando os pais vêm à igreja, mas durante todos os dias da semana. A disciplina é fonte de descanso e prazer para os pais. Provérbios 29:17 diz: corrija o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. A disciplina é mal aplicada quando ela é despojada do amor, da educação, da orientação, da correção. Quando ela é carregada de ódio, de amargura, de raiva, de castigo com crueldade, então ela deixa de ser disciplina e passa a ser um ato criminal, que deixa marcas profundas na pessoa humana: baixa autoestima, perda de referência quanto à segurança, autoconfiança deturpada. A lei Menino Bernardo, ela surge para proteger a criança desse tipo de maus tratos, e isso nós estamos de acordo. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma disciplina que é acompanhada de amor, de educação, de informação, para corrigir o caminho da criança. Então, para nós pensarmos aqui na conclusão, quais as dicas práticas da disciplina dos filhos que nós podemos deixar aqui? Primeiro, junto com a disciplina, demonstre amor ao seu filho. Junto com a disciplina, demonstre amor ao seu filho. E aqui eu me lembro de como o meu pai nos corrigia. Muitas vezes ele estava viajando e quando ele voltava, minha mãe fazia o relatório daquilo que os filhos haviam aprontado. E ele então calmamente mandava que nós fôssemos lá pegar o cinturão, e pegávamos, e ele dava nas nossas pernas, sempre dizendo:
você está apanhando por esse motivo. E ele fazia num autocontrole emocional, de forma que nunca batia com raiva, com espancamento, mas sempre nos corrigia mediante aquilo que havíamos aprontado. Então nós crescemos aprendendo que, se não quiséssemos apanhar, andássemos na linha. Mostre que a disciplina pode ser evitada quando o filho obedece. Se o filho obedece, não vai haver necessidade de disciplina. Deixe isso claro para o seu filho. Aplique a disciplina sem raiva. Na minha experiência, essa era a diferença entre minha mãe e meu pai. A minha mãe quase sempre nos batia no momento da raiva. Então, no momento da raiva, nem sempre ela conseguia ter o autocontrole de bater no lugar certo. De forma que, quando ela ameaçava bater, nós então corríamos. E aí ela ficava mais com raiva ainda, porque em algum momento íamos ter que voltar para casa. E quando voltávamos, Então havia uma diferença didática do pai para a mãe, mas havia disciplina com a vara, com o cinto. Corrija imediatamente. Não fique prometendo: se eu te pegar. Fica parecendo aquela música do Michel Teló, né? Olha, corrige de imediato. Se errou, corrige, não fique prometendo. Aplique a disciplina no lugar adequado, sem expor o seu filho, sem humilhá-lo diante dos amigos, dos colegas. Nós tivemos poucas situações de precisar usar da vara da disciplina com os nossos filhos, mas eles foram disciplinados muitas vezes com castigo, com a negação de algo que eles queriam. E em algumas ocasiões, na igreja, Val precisava levá-los ao banheiro e ter uma conversa diferente com ele ali. E quando voltavam, então eles voltavam mais domesticados. O fato é que havia correção, sim. E hoje eu posso dizer com alegria que, enquanto eu estou pregando aqui, o mais velho pregou hoje pela manhã na igreja que ele congrega lá em Portugal, e o mais novo pregou na igreja que ele congrega lá em São Paulo. Então, se não tivesse havido correção e disciplina quanto crianças, certamente os caminhos seriam diferentes. Esclareça a razão por que seu filho está sendo disciplinado. Deixe claro que ele está sendo disciplinado por atos de desobediência, mas não alisa, não negocia, não deixe de corrigir, porque a não correção é fonte de tristeza, a correção é fonte de alegria, diz a palavra, de descanso. Ensine seu filho a se arrepender, a pedir perdão, a fazer a restituição quando errar. Da mesma forma, arrependa-se como pai, peça perdão ao seu filho quando você reconhecer um erro, restitua ao seu filho aquilo que você entenda que ele é merecedor, porque o grande problema muitas vezes é o orgulho dos pais, de se colocarem do pedestal da autoridade e achar que nunca erram, e muitas vezes os pais erram. Muitas vezes um filho leva a reprimenda no lugar do outro. É preciso ter a humildade de reconhecer os erros dos pais também. Se assim procedermos, meus irmãos, Provérbios 29:17 estará sendo uma realidade em nossas famílias. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Há muitas famílias que vivem a dor de filhos adultos rebeldes porque não conseguiram discipliná-los enquanto eram pequenos. Porque a disciplina, ela tem um lugar até um certo momento.
Tem uma hora que ele está adulto, a cabeça está feita, então não adianta mais. Então é preciso entender que esse papel é enquanto ele está ali em formação, está sendo educado, orientado. Por isso, disciplina na vida da criança cabe desde pequenininho. É necessário usar da vara uma criança pequena, 2 anos de idade? Certamente que não. Mas uma criança de 2 anos de idade, ela já pode aprender os limites. Ela já pode aprender o que é não, diante de certas situações, de certos comportamentos dela. Então, se os pais acharem, ele não entende. Entende sim, entende, não é? Meus irmãos, eu sei que esta é uma palavra que nem sempre é recebida com muita alegria por algumas famílias ou por alguns pais. Eu já tive situação de, falando sobre disciplina dos filhos aqui, perceber, depois de uma palavra, falando sobre essa questão, de perceber que um pai deixou o culto naquela noite e nunca mais voltou à igreja porque se sentiu ofendido. No entanto, o que eu estava falando era aquilo que me compete na responsabilidade de pastor, de ensinar a igreja que o valor da disciplina compete aos pais, e eles devem exercer isso. E nem sempre as pessoas estão predispostas a ouvir uma palavra que possa significar alguma orientação, ou ele receba como uma crítica a sua cultura pessoal, familiar, achando que o pastor está pregando mensagem endereçada. Eu não estou dentro do lado dos irmãos, não estou no dia a dia dos irmãos para saber como cada um educa os seus filhos. Então, quando eu falo isso aqui, estou falando no sentido geral, e aí aquilo que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Pai, eu quero dar graças ao Senhor por esta hora, por esta noite. Pedir que a palavra do Senhor encontre lugar no coração dos teus filhos. Ó Deus, que essa palavra seja acatada como um instrumento de graça do Senhor. E aqueles que porventura não estejam conseguindo desenvolver de forma ciente, de forma responsável o papel que lhe é confiado na educação dos seus filhos, que possam refletir, ó Deus, e incluir naquilo que é a sua orientação, o modo como corrigir, como educar, como disciplinar os seus filhos. Eu peço que a bênção do Senhor esteja reinando, esteja presente na vida da sua igreja, de tal forma, Pai, que o teu povo cresça em graça, em alegria, em sabedoria, e cada pai, cada mãe que aqui se encontram, ó Deus, tenha o prazer de ver os seus filhos crescendo em santidade, crescendo num caráter santo, transformado pelo Senhor, e possam ter alegria e prazer em ver os seus filhos adultos honrando e glorificando o teu nome. Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja com cada família nesse lugar, e que o Senhor nos envolva e nos fortaleça no poder do teu Espírito. Assim eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém.